Vamos lá, vamos começar analisando a evolução tecnológica nesse período todo? Vamos começar pelo século XVI? Olha aqui para o lado. Você tem aí o surgimento da câmara escura, que deu origem às máquinas fotográficas, que obviamente vão evoluindo e chegar até a máquina fotográfica digital que você tem hoje aí no seu celular, mas começou lá atrás. Você tem o microscópio composto do Galileu, isso aí eu poderia até falar um pouquinho mais, mas não é uma aula de ciências. O Galileu desenvolveu um telescópio com um potencial de alcance muito maior do que os outros. E ele usou para observar a Lua, ele descobriu os satélites de Júpiter, etc e tal. Então a revolução astronômica começa ali também. Olha para cá, a prensa de Gutenberg é uma máquina fantástica, né? Porque até então você tinha que ter manuscritos, os livros eram escritos à mão. E com a prensa você consegue gerar cópias e cópias e cópias. Você pode produzir livros, você pode publicar panfletos em grande quantidade. Beleza? Indo para a tecnologia do século XVII, olha aqui de novo. Você tem aí os moinhos de vento. Gente, moinho de vento surge ali como uma máquina de moer trigo, de moer milho, grãos, fazer farinha. Parece bobeira, mas assim, isso revolucionou a vida de quem vivia naquela época, porque você consegue agora fazer produtos com uma velocidade muito maior e sem utilizar a força humana. O ser humano aprendeu a utilizar a força do vento, e aí se você levar para as rodas d'água, utilizar a força da água também para produzir trabalho, coisa que a gente não fazia até então. Continuando, o telescópio de refração, que é um telescópio muito mais possante do que o do Galileu. Você tem aí a calculadora de Pascal, que é uma calculadora que você precisava mexer engrenagens ainda e fazia cálculos muito bobinhos, muito simples. Cálculos que às vezes uma criança faz com o dedo. Tá? Mas era a primeira máquina de calcular, então, poxa, é uma revolução, é fantástico, né? E os relógios de pêndulo, que começaram também com estudos do Galileu sobre pêndulos, né? O período de oscilação do pêndulo serviu como um parâmetro para marcar tempo, né? Então as tecnologias começaram a evoluir, mas olha a lentidão na evolução. Olha quanto tempo demora. Você tem aí as tecnologias do século XVIII, como eu falei, são as tecnologias a vapor. Então, olha lá, as máquinas a vapor da indústria, os barcos a vapor, depois vai vir as locomotivas a vapor, os meios de transporte a vapor, eles começam a tomar conta da sociedade, né? Repara que a Revolução Industrial, a primeira, ela trouxe um boom de tecnologia. E temos ali também a máquina de fiar, só porque achei interessante comentar que os tecidos surgem ali, a máquina começa a costurar. E isso gera problemas sociais, econômicos, né? Pessoas perdem emprego. Novamente, não é uma aula de história e eu também nem sou de história para poder me aprofundar muito nisso. Mas a Revolução Industrial, ela trouxe, a primeira, né? Ela trouxe muita movimentação na sociedade. Não só do ponto de vista tecnológico, como político, social, econômico e tudo mais. E aí, chegando no século XIX, olha lá, nós temos a locomotiva a vapor, como eu mencionei, nós temos os primeiros automóveis, né? Porque aquele motor a combustão, né, a vapor, ele é substituído por um motor a combustão interna, que foi criado pelo Henry Ford, primeiro modelo, Ford T. E aí os carros começam a evoluir, né? Você tem ali os motores elétricos, você tem ali também o fonógrafo, começando com a produção dos audiovisuais, no caso ali só o áudio por enquanto, né? Que vai dar origem a outros equipamentos posteriormente. Lâmpadas elétricas, aí Thomas Edison, famosíssimo. O motor elétrico é desenvolvido nesse momento, e aí a revolução elétrica toma uma proporção cada vez maior, mais acelerada, as máquinas elétricas vão tomando conta do mercado. Daí você tem ali o telégrafo, que vai revolucionar as telecomunicações, né? Do telégrafo depois vai vir o telefone, etc e tal, juntando o fonógrafo com a transmissão eletromagnética. Enfim, são muitas curiosidades que eu poderia citar aqui. E surge por fim ali, ó, as usinas elétricas. E a partir do momento que o ser humano consegue aprender a produzir eletricidade, um boom dessa tecnologia é inevitável, né? E aí vai trazer a gente até o ponto que a gente está aqui hoje. Indo para o século XXI, olha aí, século XXI/1, porque eu vou dividir ele em dois. Na primeira metade do século XXI, você tem a criação do avião, aí nosso herói Santos Dumont, um dos maiores nomes da ciência nacional, que pouca gente dá valor, mas está lá, criou o avião. A eletricidade vai sendo aplicada no cotidiano e eletrodomésticos vão sendo criados. Tanto eletrodomésticos para ajudar na vida do cotidiano da casa, né, máquinas de lavar, fogões elétricos, geladeiras, quanto eletrodomésticos para afazeres menores, né, um aspirador de pó, uma batedeira, uma furadeira, eles começam a tomar conta do mercado. E isso vai trazendo conforto, né, para quem é dona de casa, conforto para quem trabalha em algum emprego que depende de um trabalho manual, você vai ter máquinas para auxiliar isso. Enfim, o sucesso das máquinas elétricas é inevitável também e ele toma conta de toda a sociedade.
Por fim, nós temos aí a TV. A gente não pode negar que a TV foi uma das maiores revoluções do século XX, porque foi ainda hoje, né, uma das formas de comunicação mais usadas pela população, especialmente de quem é de baixa renda. Porque mesmo quem é de baixa renda tem uma TVzinha em casa hoje, né, para poder receber notícia, ver um filme, poder se informar. Então, ela revolucionou realmente as telecomunicações e a forma da sociedade pensar. Não vou entrar nesses méritos aqui também, só estou mostrando a evolução tecnológica. Indo para a segunda metade do século XX, o que a gente tem? Olha lá, computadores, como eu falei, né, os computadores portáteis, os PCs, os celulares surgem nesse meio aí. Primeiro aqueles tijolões gigantes, né, não sei se vocês conhecem, eles vão reduzindo cada vez mais, né? Surgem aí os laptops, né, os computadores dobráveis que você carrega na mochila, leva para o trabalho, leva para a escola. A tecnologia digital vai avançando, você tem aí os retroprojetores sendo substituídos por projetores digitais, as câmeras fotográficas que eram puramente óticas começam a virar câmeras digitais, que ainda eram câmeras grandes, tá? Mas vão reduzindo o tamanho cada vez mais. Chegando na tecnologia do século XXI/1, ou seja, a primeira metade, essa que a gente está vivendo, nós temos ali, ó, o surgimento de tablets, dos smartphones. Eu não preciso dizer o quão importante isso foi, o quanto revolucionou. Projetores data show, né, projetores de vídeo, melhorando a qualidade das imagens, que inclusive eu estou botando um projetor aqui porque ele é muito utilizado na sala de aula, é importante a gente saber disso. Smart TVs, smart tudo começa a surgir, né? E as redes sociais, eu não posso deixar de falar das redes sociais, que elas tomaram conta da forma de comunicação entre os seres humanos no mundo todo e está moldando também a aprendizagem. De onde você extrai informação e de onde você aprende. Então não tem como não falar disso. Revolucionou. E a gente vai ter que lidar com todas essas tecnologias que surgiram no século XXI também.